Oi, galera, tudo bem? Essa aqui é uma aula só de exercícios, o que a gente não conseguiu fazer extra na aula, né? Então, eu resolvi aqui fazer. Vou refazer a prova de itinerário, tá? Porque eu já corrigi ela, vocês já fizeram. Não deu tempo de fazer isso no final de semana, porque a prova ficou doente. Vocês podem ver minha voz ainda, tá um pouco pior. Mas é isso. Façam os exercícios, pausem o vídeo, tá? Refaçam. E eu peguei alguns exercícios das listas que eu imprimi para vocês, tá? Da lista que eu imprimi para vocês, que eu achei ela importante, tá? Mas todas as listas que eu postei lá na Unimestre lá são importantes. Fica a dica, me procurem ao longo da semana se tiverem problemas. Enfim, vocês sabem onde me encontrar, tá? Vamos começar então. Eu troquei o meu negócio de lado. Aqui, vocês estão vendo, né? Tá. Então, itinerário. Essa aqui é a primeira do itinerário, deixa eu só trocar de cor aqui. Diz assim, ó, aplica-se uma força horizontal de 10 newtons sobre um corpo que se desloca numa trajetória retilínea e de acordo com esta equação aqui, esta equação horária. Então, tá, calcule o trabalho realizado, então queremos o trabalho, então é o trabalho, deixa eu arrumar aqui minha plataforma, é o trabalho que queremos, o trabalho, a força foi dada, a minha letra ficou horrível aqui, né, 10 newtons, vou tentar melhorar, num tempo em 5 segundos, por que isso? Por que é dado tempo? Porque a gente tem uma equação que me dá a distância percorrida em função do tempo. Então, é isso que a gente vai encontrar. Então, a gente tem que encontrar a distância, o deslocamento, para depois achar o trabalho. Então, o deslocamento tem que ser substituindo, então, 5 segundos aqui, vai ficar mais 3 vezes 5, mais 5 ao quadrado. Então, o nosso deslocamento vai ser 10 mais 15 mais 25. Então, 10 mais 25, 25, 25 mais 25, então 50 metros, porque eu sei, porque está no SI, deslocamento. Agora, a gente pode encontrar o trabalho realizado. Então, força vezes deslocamento vezes o cosseno de zero, né? Porque aqui, quando sempre fala com uma trajetória retilínea, numa força horizontal, a gente não tem um ângulo específico e nem é oposto, nem está falando que é oposto ao deslocamento, como seria se fosse uma força de atrito, mas isso estaria dito no enunciado, tá? Então, quando não diz nada é porque é paralelo e tá tudo certo. Então, força vai ser 10, o deslocamento é 50, então vai ficar 500 joules. Não me lembro qual é a letra, mas aí vocês anotem qual vai ser, certo? Próximo. Essa aqui era mais teórica e dizia assim, ó, a astronomia estuda objetos celestes que, em sua maioria, se encontram a grandes distâncias da Terra. Até aí, tudo bem. De acordo com a mecânica newtoniana, os movimentos desses objetos obedecem à lei da gravitação universal. Até aí, tudo bem, já sabemos disso. Diz assim, ó, considere as seguintes afirmações referentes às unidades empregadas nos estudos astronômicos. Então, aqui é uma questão que vai falar sobre unidades de medida. Quais são as unidades de medida no sistema internacional? Então, comentei com vocês na última aula e também estava naqueles slides que eu postei lá. Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, correto? Sempre que a gente está falando, então, em objetos astronômicos, eu estou falando de distâncias muito, muito, muito longas. E para não ficar falando em quilômetros, porque são muitos quilômetros, a gente pensa assim, bom, a luz, ela anda a uma velocidade finita, a 300 mil quilômetros por segundo. Bom, se a gente quiser saber qual é a distância que ela percorre em um ano, é eu achar o tempo em anos, o tempo em segundos, né? O tempo em um ano em segundos, aquele tá 365 dias vezes 24 horas vezes 3.600 segundos. Essa multiplicação, então, vai me dar o tempo em segundos de um ano. E depois você vai fazer a multiplicação disso pela velocidade da luz, então a gente vai ter a distância percorrida. E essa é uma distância enorme.
e que para facilitar a vida a gente chama de 1UA. Então tá correto, 1 ano-luz tá certo. Ah não, 1 ano-luz, desculpa, não 1A, 1 ano-luz, tá? Número 2, a unidade astronômica 1UA é... Ai, cadê meu ponteiro? Aqui, tá aqui meu ponteiro. 1A, então, corresponde à distância média entre a Terra e o Sol, tá certo também. Então, como as distâncias são muito longas, lembra que o Sol, a luz, se o Sol apagasse, o último raiozinho de luz do Sol ia levar 8 minutos para chegar até aqui. A gente ia descobrir 8 minutos depois. Então, a distância 1UA é menor do que 1 ano-luz, tá? Bem menor do que 1 ano-luz. Então, 1UA corresponde, então, à distância média entre Terra e Sol, tá certinho também. E no sistema internacional, a unidade G da lei da gravitação, e aqui não confundam, Gzinho com gravidade, por exemplo, da Terra, da Lua, de Marte, é uma aceleração. Na Terra, o G da Terra é 9,81 metros por segundo na 2. Já o Gzão é a constante de gravitação universal. Ela não depende de planeta, de massa, de distância, de nada. Ela tem um valor fixo de 6,717. Então, 6,7 vezes 10 na menos 11. Agora, vamos identificar quais são as unidades dela. Vamos ver com quem que ela está relacionada. Ela está relacionada com a força entre massas, que é a força gravitacional. Então, ela vai ser o G vezes massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância na 2. Quando a gente quiser saber unidade de alguma coisa, a gente isola essa coisa e vê as outras unidades. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Esse D na 2 vou passar multiplicando, então vai ficar D quadrado vezes F, FG, dividido, então, por aquilo que está multiplicando ela, que é a massa vezes massa. Isso aqui é o Gzão. Isolado, matematicamente dá isso. Agora, vamos ver em questão de unidades. E daí a gente coloca isso aqui, ó. Esses colchetes me identificam que eu estou falando de unidades. Bom, qual é a unidade de distância? Unidade de distância é o metro. Só que aqui a gente tem distância ao quadrado. Então, vamos começar colocando metros na 2, porque é a unidade no SI. Força vezes força. Força a gente mede em newtons. Então, é newtons. Força a gente mede em newtons. Dividido por massa vezes massa. Bom, massa, independente do tamanho dela, a gente mede em quilo. Então, vai ser quilo vezes quilo, ou seja, quilo quadrado. Kg quadrado. Então, essa aqui é a unidade de G maiúsculo, Gzão, que é a constante universal da gravitação, tá? Então, não confundam com a gravidade da Terra, que ela sim tem a ver com a massa da Terra e o raio da Terra. Se a gente está na Lua, esse número é diferente, é 1,6 por aí. Se a gente está em Marte, é mais perto da Terra, mas também é um pouquinho menos, é 8, 7, alguma coisa. Então, mas depende da massa do planeta e da órbita em que eu tô, né? Do raio desse planeta. Então, somente a primeira e a segunda estão certas, letra D, tá? Número 14. Um livro de física de massa M está pendurado por um fio de comprimento L. Em seguida, segurando o fio com uma das mãos e movimentando-a, ele é colocado em movimento circular uniforme vertical, ou seja, vai fazer essa trajetória aqui. A câmera está aqui. Aqui, essa trajetória. De forma que o livro descreve círculos sucessivos. Então, eu tenho um MCU. Então, ele quer saber a tensão no fio no ponto mais baixo da trajetória. Como é uma trajetória vertical, aqui ficou um ovo, mas enfim, é quando o objeto está aqui embaixo. Aqui embaixo.
Então, no movimento, a gente vai identificar as forças primeiro. Lembrando, força centrípeta é a força resultante, ela não é uma força nova. Ela é o resultado da soma das outras forças. Então, primeiro a gente precisa encontrar as outras forças, peso, tensão, força de atrito, caso tiver, normal, caso tenha, as forças normais que a gente tem, as forças. E aí encontra a força resultante e ela será a nossa força centrípeta. Não é uma força nova, propriamente dita. Ela só é nova, ela só é diferente porque o movimento é circular, mas ela é a força resultante do sistema. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o peso apontando para baixo e sustentando essa massinha, a gente vai ter a tensão para cima. Vou pegar uma outra corzinha aqui. Aqui. Uma outra corzinha. Dizer que aqui é o fio, né? Aqui é o fio, então tá para cima. A resultante, bom, a resultante sempre vai ser a força centrípeta. Força centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória. Então, nesse caso aqui, a resultante tem que apontar para cima. Para cima, então, é o sentido positivo. Às vezes, o sentido positivo vai ser para baixo, depende da orientação da força centrípeta. Às vezes vai ser para a direita, sempre apontando para o centro da trajetória. Para o centro da trajetória. Então, deixa eu trocar de cor de novo. Nesse caso, então, vamos encontrar força resultante. Força resultante, tudo que está na direção e sentido da força resultante é sentido positivo, então, atração. E tudo que é negativo, ou seja, tudo que aponta para o outro lado, nesse caso é o peso menos o peso. Isso aqui vai ser a força resultante, que nesse caso, como é um movimento circular, é a força centrípeta. Tensão menos o peso. Aqui, então, atração, só que o exercício pede a atração, a tensão, mesma coisa, tá? Então, atração, vou isolar, eu tenho menos P, vai passar para o outro lado como mais P. Então, vai ficar força centrípeta mais o peso. Então, a tensão ela é maior do que a força peso e maior do que a força centrípeta, porque ela é a soma das duas. Então, é igual ao peso do livro? Não, não é igual. É maior. É igual à força centrípeta? Não, não é. É menor do que o peso do livro? Não é, porque é o peso do livro adicionado um outro valor. É maior que a força centrípeta? É, porque eu tenho a força mais um adicional do peso. Então, é maior que a força centrípeta, a letra D. E é menor do que a força de atrito, não faz nem sentido, porque não tem atrito aqui. Vocês podem ver que a minha voz está bem de taquara rachado. Botei aqui pertinho o microfone, mas está horroroso. Se eu quiser uma expressão matemática para isso, presta atenção. Se eu quiser uma expressão para isso, a força centrípeta pode ser escrita como mv² sobre R e a força-peso mais mg. Então, aqui a gente teria um jeito de calcular. Se eu tivesse velocidade, se eu tivesse a massa e se eu tivesse o raio da trajetória. Fica a dica. Então, tá. 15, essa aqui foi unânime, muita gente errou. Não foi unânime, mas bastante gente errou, é normal essa confusão. E eu quero esclarecer de uma vez por todas esse pega-ratão. Diz assim, ó. Uma pedra de peso P gira em um plano vertical presa à extremidade de um barbante, de tal maneira que este é mantido sempre esticado, ou seja, tem sempre a tração ali. Sendo o FC, ou seja, a força centrípeta, a resultante centrípeta, ou seja, ele é o resultado de toda a soma de todas as forças que a gente tem. Não é uma força nova, não é uma força adicional. É uma força existente no sistema porque ele está se movimentando de forma circular. Mas ele não é uma força adicional. Quem estava lembrando daquele exercício que eu fiz com um aro, e a bolinha, que sem o aro a bolinha saía pela tangente, ou seja, permanecia em linha reta. Ali a gente só vai ter a força normal, que é a força de contato da bolinha com o aro. E é ela que estava fazendo curvar, porque quando eu tiro esse aro, eu tiro o contato e sem esse contato a bolinha anda em linha reta. Então não é que esse contato
virou a força centrípeta. Não, ele é e continua sendo a força normal. Só que como o movimento é circular, então por isso, essa força normal é igual à força centrípeta, tá certo? Aqui é um pouquinho diferente porque eu tenho o peso P, né? E eu tenho o peso e eu tenho a tração no fio. Então, sendo o FC, voltando aqui, sendo o FC a resultante centrípeta na pedra e T a tração exercida sobre ela pelo barbante e considerando desprezível o atrito com ar, seria adequado afirmar que no ponto mais alto da trajetória atuam na pedra peso e tração. Apenas isso. São essas as forças que atuam. Agora, a resultante é a força centrípeta. Mas não é uma força 9, por isso, apenas P e T. Simples assim. Beleza? 16. Um objeto percorre uma circunferência em movimento circular uniforme. A força resultante sobre esse objeto sempre aponta para o centro da trajetória. Não precisa nem ler as alternativas. Força centrípeta sempre que o movimento é circular ou ele tem um movimento curvilíneo, não precisa ser circular, ou seja, uma lombada, uma elevação e tal. Eu não preciso ter um movimento circular fechadinho. Se eu tiver uma elevaçãozinha ou a depressãozinha, tanto faz, eu vou ter então já a ação da força centrípeta, que é a resultante das forças. E aponta sempre para o centro da trajetória. Sempre para o centro. Então, dependendo de onde eu estiver, vai apontar em direções diferentes. Então, ela não é uma força que ela tem uma única direção e sentido. Não é sempre na vertical, não é sempre para baixo, para cima, para o lado, para a direita, para a esquerda. Não, ela vai apontar sempre para o centro da trajetória que eu tiver naquele ponto. Então, é dirigida, é nula, porque não há aceleração? Não. No movimento circular uniforme, eu tenho aceleração centrípeta. Eu não tenho um movimento circular acelerado, que seria outra aceleração, tá certo? Letra B. É tangente à velocidade do objeto. Não é tangente, ela é sempre perpendicular, porque aponta sempre para dentro. Então, não é tangente. É dirigida para o centro? É dirigida para o centro da trajetória, sempre. Desculpa, galera. D. Tem sentido oposto à velocidade? Não, nada a ver. E é a soma vetorial das componentes paralela e perpendicular da velocidade. Não tem nada a ver com a velocidade. Força resultante é sempre para centro da trajetória. Então, se eu tiver uma trajetória circular, se eu tiver nesse ponto, a força centrípeta vai apontar horizontal para a direita. Se eu tiver nesse ponto aqui de cima, vai apontar vertical para baixo. Se eu tiver nesse ponto aqui de baixo, vai apontar vertical para cima. Se eu tiver num ponto assim, vai apontar nessa direção diagonal para baixo. Seja em qual direção for, pode ser ao longo de algum eixo direitinho, mas pode não ser. Aqui, ó, também, nessa diagonal para cima. Enfim, certo? Essa aqui, polêmica. Eu achei que eu ia estar arrasando nessa aqui, mas eu acho que vocês não... Todo mundo caiu, os pães de ratinho, no pega-ratão. Essa aqui eu achei que estava arrasando, que todo mundo ia colocar super rápido ali o zero. Muita gente não colocou. Prestem atenção no enunciado. Prestem atenção o que cada coisa quer dizer, porque às vezes o número tu não vai usar. Tem que ficar, esperto, tem que ficar atento. Diz assim, na figura a seguir, o garoto distante está a 3 metros da rocha. Então, ele está a uma distância da rocha. Tá bem? Aplica nela, por meio de uma corda, uma força horizontal de 1000 newtons. Aqui, né? Isso aqui significa 1000 newtons. Tá bom. Entretanto, não consegue tirá-la do lugar. Pergunto para vocês, nessa situação tem movimento? Não tem movimento. O que eu tenho aqui? Se eu tenho uma força sendo aplicada para a direita,
e a rocha não se move, quer dizer que obrigatoriamente, isso aqui vale 1000 newtons, obrigatoriamente eu tenho uma força de resistência. Que força é essa? Força de resistência, meus bens. Força de atrito. Ela é sempre oposta ao movimento. Então, se a rocha não se mexe, quer dizer que nesse instante a rocha está oferecendo uma resistência de também 1000 newtons. E como não consegue tirá-la do lugar, eu não tenho deslocamento. Isso aqui não é um deslocamento, diz que a pessoa está distante da rocha, não está pertinho. Então, quer dizer que o deslocamento foi zero. Se o deslocamento foi zero, por mais que eu tenha uma força, tu pode até colocar aqui, força vezes deslocamento vezes o cosseno de zero, porque é o ângulo entre a força. Mas não tem deslocamento, tu entende que não tem deslocamento? Então, nem faz sentido eu pôr esse zero, porque zero seria quando eles estão paralelos. Então, quando a força é paralela ao deslocamento. Nesse caso aqui, eu não tenho deslocamento. Então, nesse caso aqui, o trabalho, então, ele é zero, letra A. Não precisava nem calcular nada, tá? Presta atenção. Não tem deslocamento? Não tem trabalho. Outra coisa, muito importante, se eu quisesse saber, vamos supor que eu tivesse um deslocamento, aí eu teria, tudo bem, a trabalho, beleza. Vamos dizer que eu tenho um deslocamento de 5 metros. Aí, bom, o meu trabalho realizado seria 1000 vezes 5 vezes cosseno de zero, que é 1, então vai ser 5.000 joules. Beleza. Hipoteticamente, porque isso não aconteceu, beleza. Mas eu te pergunto, nessa situação que teve deslocamento, o trabalho da força-peso, qual foi? Isso, zero. Por quê? Porque embora eu tenha a força-peso, ela é perpendicular ao deslocamento que teve. Então, essa força significa o quê? Significa que essa força aqui não interferiu em absolutamente nada nesse deslocamento, porque quem está puxando mesmo é o F aqui, é essa pessoa. Então, sempre que a gente tiver uma situação assim, importante é vocês analisarem as forças que existem. Quais são as forças que existem? As forças que a gente pode calcular, que as forças do sistema mesmo. Peso, vertical para baixo, normal, perpendicular à superfície de apoio, então presta atenção, porque às vezes num plano inclinado não vai ser exatamente igual ao peso, mas a componente do peso, certo? PY. Normal, o que mais? Força de atrito, e também a gente tem a força de tensão. Então, são essas 4 forças aqui que vocês precisam colocar no sistema dependendo do que for adequado, certo? Nesse caso aqui, a gente tem força-peso? Tem, porque estou perto da terra. E a gente tem a normal também, que aponta para cima. E nesse caso, então as duas forças estão se anulando. E nem a normal, nem a peso realizariam trabalho se essa rocha saísse do lugar. A rocha não saiu do lugar. Então, neste caso, na 17, não tem trabalho realizado. Estou falando de uma situação hipotética. Vai que na prova tem alguma coisa assim e pergunte a força, o trabalho de alguma outra força, né? Da força normal ou da força peso. Neste caso hipotético de deslocamento igual a 5 metros, o trabalho da força-peso seria igual ao trabalho da força normal, que seria zero, porque o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. E o trabalho da força de atrito? Se falasse que a rocha se movimenta com velocidade constante, então dá até para calcular, dá até para dizer então que a força de atrito, que o trabalho da força de atrito é igual ao negativo do trabalho realizado pela força F, certo? Num modelo hipotético, vai que né. Desculpem, eu tô bem doente ainda, mas tô melhorando. Amém, Senhor. Essa aqui agora realizei então todas as questões da avaliação, acho que todas, né?
Ah, não, faltou algumas. Faltou 18, 19 e 20. Bom, eu não coloquei elas porque eu achei que ia ficar muito longa. A nossa aula já tá em 24 minutos. E eu quero fazer alguns outros exercícios, tá? As outras eu vi que bastante gente acertou, então eu deixei assim. Então, vamos fazer umas outras que eu acho mais importante nesse caso, tá? Então, olha só. 7. Essa aqui tá na lista de trabalho e potência que eu imprimi, se eu não me engano, em sala de aula com vocês. Diz assim, ó. O gráfico a seguir indica a variação da força resultante F, que atua em um objeto de massa M, em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento de 12 metros. Não está aqui a pergunta, mas é calcular o trabalho realizado ao final dos 12 metros. Tá? Então, é para calcular o trabalho. Vejam ali direitinho. Me empolguei, não coloquei. Peguei só a primeira parte, tá? Confiram ali. Então, assim, ó. Quer saber o trabalho realizado? Beleza. O que a gente precisa saber? Que a fórmula dele é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Nesse caso, eu não tenho o valor da força, eu só tenho deslocamento. Mas eu sei que essa força ela está descrita neste gráfico aqui. E ele é dependendo do deslocamento. Então, eu não posso usar essa força. Eu não posso usar esta relação. Porque esta relação aqui é para força constante. Forças que independem do deslocamento, que foi todos os outros casos. Certo? Então, não serviria para cá. Mas uma coisa que quando a força é dependendo do deslocamento, que nem aqui, é a gente olhar a área do gráfico. O trabalho realizado vai ser igual à área de baixo da curva, certo? Pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um losango, pode ser qualquer figura. Façam associação com a área formada. Uma coisa, se a área estiver acima do eixo X, ele vai ser uma força positiva e, portanto, um trabalho positivo. Se o desenho, né, se a área for abaixo do eixo X, então indica que essa força ela é negativa. Então, o trabalho vai ser negativo. Isso tem que entrar no cálculo de vocês. Então, aqui, nesse caso, a gente tem mais uma fórmula de calcular o trabalho, que é o da força elástica, que se eu tiver um desenho, tudo bem, acha pela área, ou se eu te der o K e o X, a gente pode, então, fazer por kx² sobre 2, também funciona, tá? Então, são essas formas aqui de encontrar o trabalho realizado. Bom, nesse caso, a gente vai usar esta segunda forma aqui, porque não é uma força que dependa do tempo, ou seja, do deslocamento, não é uma força constante e também não é a força elástica. É uma força que depende do deslocamento, sei lá, qualquer, e que eu tenho um gráfico do comportamento de força por deslocamento. Ficou em dúvida? Newton é força, M é metros, que é distância, que é deslocamento. Então, aqui, a gente pode ver, ó, é este gráfico aqui, ó. Olha como eu sei fazer linha reta. Que horror. Tá. Então, ó, é sempre em relação ao eixo X, ao eixo horizontal daqui. Parece que eu tenho Parkinson, né? Eu tenho uma doença. Então, assim, ó, formaram duas áreas. Essa área de cima, que eu vou chamar de A1, e essa área de baixo, que eu vou chamar de A2. Percebam que a força, que são dois triângulos, então, área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, então, para os dois triângulos, a gente vai ter que encontrar a base e a altura e dividir por 2. E lembrando que um ficou abaixo do eixo, ficou na parte de baixo. Tudo que ficar na parte de baixo, o trabalho ele é negativo, certo? Então, vamos colocar aqui que o trabalho vai ser a soma do A1 mais o trabalho do A2. A1 vai ser base 8 vezes altura, que é 2, dividido por 2.
Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Beleza? Vamos deixar aqui indicado. Mas, agora eu vou somar com a área 2, que vai ser base, aqui tem que tomar cuidado. É do 8 até o 12. Então, é uma base de 4, tamanho 4. Altura, ó, bateu lá no menos 1. Esse menos vai entrar no sinal, porque o trabalho é negativo nesse caso. Então, base 4 vezes altura menos 1, coloquei entre parênteses, tudo isso dividido por 2. Então, tá, agora é só resolver. Ó, vou fazer aqui, ó, tchaca-tchaca, 2 com 2, tranquilo. 8. O 4 vai cortar com o 2, que vai ficar 2, e 2 vezes menos 1, menos 2. É mais, mas mais com menos fica menos 2. Então, 8 menos 2, 6 joules, está aqui o trabalho realizado neste caso. Tá certo? Beleza? Área do gráfico. Tudo que está para cima é um trabalho positivo, tudo que está para baixo é um trabalho negativo. A Larissa, encontrei na minha prova um trabalho que a área não é um triângulo bonitinho, mas é uma coisa assim, assim e assim, sei lá. E que vai para baixo e que vai para cima, sei lá. O que tu pode fazer é dividir essa área e ir fatiando e calculando a área individualmente dos pedacinhos. Então, aqui eu posso dividir num triângulo, depois num retângulo, num triângulo de novo e num triângulo de novo. Então, vai ficar área 1, área 2, área 3 e área 4. Lembrando que, nesse caso, área 4 seria negativa. Cuidem as bases, o tamanho das bases, para pegar só aquele pedacinho da base. Não vão me errar isso, pelo amor de Deus. Que nem aqui, ó. A base desse A2 aqui era do 8 até o 4. Aliás, do 8 até o 12, que dá 4, tá? Então, cuidem, cuidado. Cuidem as bases, cuidado. Tá? Não vai ser 12. Então, tá. 8. Isso é uma questão interessante que vai envolver um pouquinho no raciocínio um pouquinho maior de vocês e das unidades, tá? Então, vamos junto ler aqui. Diz assim, ó. Uma sessão de depilação a laser, também tirei da folha que eu entreguei para vocês. Uma sessão de depilação a laser utiliza pulsos de alta potência e curta duração. O tempo total da sessão depende da área tratada. Considere certa situação em que a luz do laser incide perpendicularmente em uma área A de 2 milímetros quadrados, com uma intensidade média de 2 vezes 10 na 4 watts por metro quadrado. E aí mora todo o perigo. Por quê? Se eu quiser saber, então é uma área, uma concentração. Então, eu tenho um feixezinho de laser incidindo numa área bem pequenininha, aquela que a gente faz depilação do busto, da sobrancelha, sei lá, axila, enfim. E aí, então, eu tenho uma intensidade, ou quanto de energia vai numa área pequenininha, e aí eu tenho uma área, né? A área aqui, no caso, está em milímetros quadrados e a intensidade do laser da máquina é dada em metros quadrados. Então, se a gente quiser saber quanto de watts, ou seja, quanto de potência efetivamente vai naquela areazinha, eu tenho que fazer a multiplicação da área vezes a intensidade. Só que as unidades precisam estar corretas. Então, a gente precisa passar esse milímetros quadrados para metros quadrados. Tá certo? Então, vamos lá lembrar de como é a tabelinha aquela do metro, decímetro, centímetro, enfim. Então, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Tem mais para cá e tem mais para cá, mas eu não quero. E eu quero o quadrado, então eu vou dividir em duas partes. Duas partes a unidade, tá certo? Então, 1 milímetro na 2 são quantos metros quadrados? Então, 1 milímetro quadrado são quantos metros quadrados? Eu completo com 0 até chegar na unidade do metros quadrados e tasco uma vírgula. Bom, ficou um número muito pequenininho, 0,00, blá, blá, blá. Mas vamos botar em notação científica para facilitar a nossa vida.
Então, a gente vai ter o 1 vezes 10. Na quanto? E agora, quantas casinhas a gente teve que andar para sair do 1 até chegar nessa vírgula aqui? Então, a gente andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Daqui. 1, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botei a virgulinha aqui. Então, vezes 10 nas 6. Aí, esse número é pequenininho ou gigante? Pequenininho, né? Então, é 10 na menos 6, certo? Se esse número, então, fosse um númerozão gigantão, a gente ia ter que botar potência positiva. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botou a vírgula. Aí a vírgula cai aqui do ladinho. Tá certo? Então, 6. 10 na menos 6, o quê? Metros quadrados. Então, é isso que equivale a 1 milímetro quadrado. Só que eu tenho 2 milímetros quadrados. Então, na verdade, isso aqui é 2 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Então, recapitulando. Eu tenho um laser, eu tenho um feixe de laser que incide numa areazinha. E aí, o exercício, e eu nem continuei lendo, para a gente arrumar essas unidades. Vamos continuar lendo. A intensidade, então, ó. Considere certa situação em que a luz do laser incide perpendicularmente em uma área de 2 milímetros quadrados, bem pequenininha, com uma intensidade média igual a 2 vezes 10 na 4 watts por metro quadrado. Então, naquele instantezinho, naquela areazinha, eu não sei quanto é que é, eu sei no metro quadrado, mas eu preciso saber naquele pequenininho. Qual é o valor da energia luminosa que incide nessa área? Bom, então queremos energia. Energia ou trabalho. Tanto faz, é a mesma coisa. Tanto é que são unidades iguais. Que incide nessa área durante um tempo de 3 milissegundos. Então, num intervalo de 3 milissegundos. Mili é o prefixo, que nem está aqui no milímetro. Ele equivale a 10 na menos 3. Então, isso aqui, em notação científica, vai ficar assim. Então, eu tenho esse intervalo de tempo, porque a aplicação do laser, para quem já viu na internet, alguma coisa assim, tu vê que é um bip, é muito rapidinho, é uma iluminação super rápida que já queima toda uma área, porque a intensidade ela é muito potente. Então, eu quero saber qual é a energia naquele pedacinho ali. Energia, assim como a trabalho, a gente mede em joules. Então, eu quero saber ali uma relação entre a intensidade, ou seja, a potência que eu tenho, e a energia naquele instantezinho de tempo. Lembrando que potência vai ser trabalho por tempo. Então, o trabalho o trabalho ou a energia, tanto faz, vai ser potência vezes o tempo. E aqui não errem os textos, por favor, esse aqui é o tal aquele. Então, energia, que é igual ao tal, vai ser a potência. Mas quem que vai ser a potência? Bom, a potência a gente vai tirar dessa intensidade aqui, porque eu quero a potência naquela areazinha, não num metro quadrado, só naquele pedacinho ali. Por isso que a gente vai multiplicar a intensidade vezes a área para encontrar, então, a potência em watts que aquele laser vai me dar. Vamos olhar em unidades se vai dar unidade de potência. Intensidade. Intensidade, só as unidades. Watts por metro quadrado. Vezes área. Qual é a unidade de área? Unidade de área é metros na 2 também. Então, a gente pode simplificar as unidades aqui e a unidade que a gente tem da potência resultante é justamente watts. Perfeito? Lembrando que a unidade de watts é joules por segundo e se a gente multiplicar a potência vezes o tempo,
Ó, então, watts vai ser, aliás, a trabalho vai ser potência, que é joule por segundo, vezes o instante de tempo, ou seja, o tempo que ficou lá, segundo. E aqui também a gente pode cancelar o segundo com o segundo. E aí, no fim das contas, a gente tem que o trabalho vai ser dado em joules, tranquilinho. Então, assim, as unidades estão todas corretas, a partir que a gente coloca a área em metros quadrados. Não precisa mais se preocupar com isso. É só a gente agora precisa saber qual é a potência que incide naquela areazinha, não em toda, porque eu não quero sobre metros quadrados, eu quero sobre um milímetrozinho, bem pequenininho. Então, vamos descobrir qual é a potência daquela areazinha ali. Então, vai ser 2 vezes 10 na 4 watts por metro quadrado, vezes o 2 vezes 10 na menos 6, que é a área correspondente ali. Então, a potência vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 10. Agora, a gente vai somar esses expoentes. Menos 6 com mais 4, isso aqui vai ficar menos 2. E a gente já sabe que a unidade de potência é watt por segundo. Aliás, joules por segundo, perdão. É watts, né? Joules por segundo. Agora, o trabalho. O trabalho, então, vai ser a potência vezes o tempo. Então, potência 4 vezes 10 na menos 2, vezes o tempo que levou esse disparo do laser, né? Que é 3 vezes 10 na menos 3 segundos. Então, o trabalho realizado vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 na menos 5 joules. Eu não me lembro qual é a unidade que tá... Ah, eu não tenho aqui a folhinha de vocês. Eu não me recuerdo. Não me lembro qual é a unidade em que tá, se tá em quilojoule. Quilo não, mas em alguma potência, alguma coisa assim. Mas qual é as respostas direitinho. Mas tá aqui, 12 vezes 10 na menos 5. Daí eu não sei se tá em vezes 10 na 6, vezes 10 na menos 6, vezes 10 na menos 5. Não me lembro qual é a resposta que tá, mas essa aqui é a resposta. Percebam que não é necessário nem o G e nem o π e nenhum ATM. É dado só para confundir vocês. Tá certo? Então, é isso aí? É isso aí. Então, tá. Próxima. Vamos lá. Ó, lembrando que na prova também vão ter duas questões, uma de alcance máximo e uma de altura máximo, tá certo? E essas aqui... Essas aqui... Ai, não me lembro onde é que tá a lista. Eu separei a lista de vocês. Onde é que tá? Será que tá aqui? Deixa eu ver. Não sobrou nenhuma pra mim. Não sobrou nenhuma pra mim. Ai, não sobrou nenhuma aqui pra mim. Não achei que sobrou alguma pra mim aqui. Mas é só aplicar na fórmula, tá? Do alcance máximo e do Y máximo, que é a altura máxima, tá? Então, número 2, essa aqui tá numa lista de vocês do lançamento oblíquo. Vai cair duas questões, as duas primeiras questões da prova. Não vão dizer que eu não disse depois, tá? Duas questões da prova. A primeira, então, é alcance máximo, horizontal, e altura máxima, tá? As duas primeiras questões, a aplicação da fórmula, bem tranquila. Então, diz assim, ó, um super atleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Eu estou falando do alcance. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10, então a velocidade inicial é 10 metros por segundo, e fazendo um ângulo de 45 em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é D. Lembrando que a fórmula do alcance
vai ser V0² vezes seno ao quadrado de θ dividido por G, ou dividido por 2G. Já nem me lembro mais. Olha, meu ar-condicionado resolveu funcionar. Deixa eu catar, que eu nem me lembro mais se é 2G ou G. Calma aí. Deixa eu ver. Seno ao quadrado. Seno, não é seno ao quadrado, seno de 2θ. É o outro que é aqui. Tá na fórmula, todas as coisas aqui de vocês vão estar... Ah, é verdade, é o outro que tem, é o alcance que tem o 2 por causa do t², lembrei. Lembrei porque eu olhei, mas lembrei. Mas tem a fórmula lá para vocês. Então, é seno de 2θ aqui, dividido por G. Isso, tá? Então, V0, aí é só substituir. V0, 10² vezes seno, o seno não é quadrado, não é só o seno. Então, é seno de 2 vezes o 90 dividido pelo G, que é 10, certo? Aqui, ó, corta aqui com aqui, sobra só o 10, vezes o seno de... Aliás, seno de 90 não, perdão. Seno de 2 vezes 45. Porque o ângulo é 45. Eu já botei o resultado lá na frente. Então, 2 vezes 45, ou seja, seno de 90. Para quem não lembra, seno de 90 é igual a 1. Então, vai ficar 10 vezes 1, que é 10 metros. Lembrando, valores importantes aqui. Cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Sempre que um deles for 0, o outro é 1. Ou menos 1. Tenho mais 1 e menos 1. Mas nesse caso, de 0 a 180 vai ser sempre... aliás, de 0 a 90 vai ser sempre ou 0 ou 1, tá? Não menos 1. Depois, seno de 30, 1/2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí vocês usam aquela a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tarará. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno vai ser o inverso aqui, mas o mais importante é o seno. E seno de 0 é 0, assim como o cosseno de 0 é 1. Vocês já sabem o cosseno de 0 pelo trabalho e já sabem que cosseno de 90 é 0. Então, façam a analogia que quando um deles é 0, o outro é 1. Quando um é 90, o outro vai ser... Quando um ângulo de 1 é 90 e ele for 0, o outro vai ser 1 no mesmo ângulo, tá? Então, aqui, ó. Cosseno e seno de 90, quando um é 0, o outro é 1. E seno de 0 e cosseno de 0, quando um é 0, o outro é 1. Funciona, tá bem? Beleza. Terceira, também da mesma lista, tá? Um projétil é lançado a partir do solo, fazendo um ângulo θ, que deveria ser alfa, não θ, alfa, com a horizontal e com velocidade, então, velocidade de 10 metros por segundo também. Despreza-se a resistência do ar e considere G igual a 10. Seno de alfa, 0,8 e cosseno de alfa, 0,6. Eu não sei quem é alfa, mas também não me interessa, porque eu preciso, para saber os alcances e as alturas, eu só preciso do seno, não é nem do cosseno que a gente precisa nesse caso. Então, tá tudo beleza. Nesse caso, eu quero saber a altura máxima. A altura máxima pode ser escrito por Hmax ou Ymax, tanto faz, que vai ser, então, V² vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2G, certo?
Então, aqui, só substituir, vou botar y max, que eu gosto mais do y, mas vocês podem usar a letra que vocês quiserem. Então, 10 ao quadrado vezes, aqui é o seno ao quadrado, é o valor do seno elevado ao quadrado. Então, aqui no caso é 0,8. 0,8 ao quadrado, dividido por 2 vezes g, que é 10. Então, eu vou cortar um 10 com 10. E o 10 que sobrou, vou cortar com o 2, que vai ficar 5 em cima. Olha que tranquilo, vezes 0,8 ao quadrado. Quem não lembra quanto que é 0,8 ao quadrado, pode lembrar que o 0,8 é 8 sobre 10 ao quadrado. E 8 ao quadrado é 64. E 10 ao quadrado é 100. Então, 64 sobre 100 é 0,64. Ou, faz a continha, tá? Então, fica 0,64. E 0,64 vezes 5 é 3,2. 3,2. Ó, para quem não lembra, 0,64 vezes 5... Vezes 3 não, né, Larissa? Aí, vezes 5, rapaz. Eita, rapaz. 5. Ó, 5 vezes 4, 20. Sobre 2. 5 vezes 6, 30. 30 mais 8, 32. Aí, 3. Põe um 0 aqui. E tem mais 0. Acabou, não tem mais 0. Não tem mais 0. E 5 vezes 0, 0. Tá. Ah, não tem mais. O que eu tô fazendo? Menina. Tá aqui. Já botei uma casa a mais. Aqui tem 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, tá aqui. Tá? Então, 3,2 tá aí. Mais um exercício. Mais um exercício. Ah, esse aqui é legal. Spoiler. Fica a dica. Na mesma, essa aqui, última questão, não tá na lista de vocês. Eu resolvi colocar para exercitar um pouquinho mais daquela coisa do laser, da potência, etc. Então, diz assim, ó, é um outro contexto, mas a ideia é a mesma. Um carro solar é um veículo equipado com painéis fotovoltaicos que convertem a energia proveniente do sol em energia elétrica, tá? A qual alimenta o motor elétrico. Tá? Pesquisas recentes buscam aumentar a eficiência desses painéis para melhorar a autonomia e o desempenho dos veículos. O que seria essa eficiência? Bom, seria a energia que efetivamente é utilizada. Por quê? Nem toda, e isso vale para qualquer aparelho que funcione com algum tipo de combustível, ou seja ele combustível líquido, sólido, gasoso, enfim, pode ser energia elétrica, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que consuma algum tipo de energia para fornecer um trabalho, seja mecânico, seja, enfim, ou seja, qualquer coisa que se move, basicamente, ela vai ter, então, uma potência útil, que é a potência utilizada, e a potência total, que é aquela que, infelizmente, a gente paga na conta de luz. Mas a luz que a gente efetivamente vê na lâmpada ou vê nas coisas ligadas é menos, porque eu sempre tenho uma perda por inúmeros fatores. Isso é intrínseco à natureza da física. Eu vou sempre, em qualquer aparelho, eu vou ter um desgaste, eu vou ter uma perda por atrito, por calor, por qualquer coisa. Eu não vou ter uma eficiência de 100% em qualquer motor. Tá? Eu posso ter motores mais eficientes, aqueles em que o rendimento se aproxime de 100%. 100% não existe, tá certo? Então, da potência total, aquela que a gente usa mesmo é só a potência, só é o percentual de potência útil, tá certo? Então, diz assim, ó, considere uma região plana onde a insolação, ou seja, energia solar por unidade de tempo e área que atinge uma superfície da Terra, seja de 8.000 watts por metro, aliás, 800 watts por metro quadrado. É aquela intensidade que a gente falou lá do laser, né? Mas aqui numa unidade um pouquinho diferente. O número, né, é um pouquinho diferente. Então, 800 watts por metro quadrado. Diz assim, um protótipo de carro solar com massa de 300 quilos possui um painel fotovoltaico de 6 metros quadrados. Eu nem sei como é que um carro
teria um painel de 6 metros quadrados, porque 6 metros quadrados é uma baita área. Mas é isso que o enunciado está falando. Então, a gente tem que a área disso aqui, ó, vai ser 6 metros quadrados. Bom, aqui eu já penso. Neste caso aqui, tu pode fazer uma regra de 3 simples, dizendo assim, ó, bom, em 1 metro quadrado, eu tenho o equivalente a 800 watts, porque é isso que me diz watts por metro quadrado. Sempre o que tem embaixo é sempre 1. O que está em cima é o número que tem. Desculpa, pessoal. Então, mas eu não tenho 1 metro quadrado, eu tenho 6 metros quadrados. Então, eu tenho uma potência bem maior, ou seja, 6 vezes maior. 6 vezes 8, 48, ou seja, 4.800 watts naquela área que incidem de potência. É uma baita potência. Mas eu tenho uma eficiência de 25%. Então, não é toda essa potência que eu vou utilizar no meu carro. É 25%. Se vocês lembram de porcentagem, 25% é 1/4. Então, na verdade, a potência útil mesmo, aquela que o motor realmente utiliza, vai ser 25% de 4.800. 25%, ou seja, só dividir por 4, né? E isso aqui vai ser 1.200 watts apenas. Então, a gente tem uma placona, uma área gigantesca, mas que, na verdade, o que o motor vai efetivamente usar vai ser 1.200 watts de potência. Desprezando, então, todas as forças de resistência, determine qual é a energia total convertida em quilojoules num painel durante 40 segundos. Lembrando que watts é joules por segundo. Então, tá. Então, aqui eu tenho a potência, que é 1.200 watts. Eu quero saber a energia, que é igual ao trabalho. Energia e trabalho é a mesma coisa. Então, o trabalho realizado num ΔT, ou num tempo de 40 segundos, para nossa felicidade, não tem outras unidades aqui, milissegundos, essas coisas, microsegundo, enfim. Então, a gente não precisa mudar nada, a gente só faz a multiplicação da potência vezes o tempo. Lembrando que não é a potência total é 4.800, mas não é isso que o carro tem de eficiência, de rendimento. É só 25%, que é 1/4 disso tudo. Então, a energia, que é o nosso trabalho, vai ficar potência vezes o tempo. Então, potência vai ser 1.200 vezes o tempo, que vai ser 40. 12 vezes 4 é 48. 48 seguido de 1, 2, 3 zeros. Como a unidade que é em quilojoules, o quilo é dividir por 1.000, né? O quilo justamente é o 1.000. Então, vai ser 48 quilojoules. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Lembrem-se, se eu tiver intensidade de alguma área, já tem quase 1 hora de coisa, meu Deus. Intensidade, então multiplica pela área para saber quanto de potência incide naquela área. Eu não quero saber de tudo, eu quero saber numa área pequena. Multiplica, então, para saber. Se tiver rendimento, multiplica depois pelo útil, né? Pelo quanto aquilo ali, o quanto daquele total eu vou utilizar. 25%, 50%, 75%, não sei. Multiplica pela porcentagem correspondente. Tu pode multiplicar. Como é que multiplica pela porcentagem mesmo, para aqueles que não lembram? 25% é multiplicar por 0,25. 0,25 ou 1/4. É a mesma coisa. Outras porcentagens importantes. 75% são 3/4, que é igual a 0,75. Se eu tiver 40%, sei lá, chutando um número, vozes da minha cabeça, vai ser 0,40, tá? E assim vai indo. O que mais? Descoberto, então, a potência.
útil, ou seja, a eficaz, a eficiente, aquela que justamente o carro, o laser, a coisa, o aparelho vai utilizar. Então, a gente quer saber o trabalho, a gente quer saber a energia fornecida, o trabalho fornecido por aquela máquina, seja um carro, seja um laser, seja alguma coisa. Ela vai te dar em forma de trabalho, seja em forma de movimento, seja em forma, enfim. Então, num determinado tempo, a potência estando em watts e o tempo estando em segundos, tudo bem. Se o tempo estiver em minutos, troca para segundos, por favor. Lembrando que 1 minuto são 60 segundos, pelo amor de Deus. São 60 segundos e aí depois é só multiplicar a potência por tempo. Tá certo? Prestem atenção nas unidades. A massa, a gente usou para alguma coisa aqui, ó. Vou pegar até uma corzinha. A massa a gente usou para alguma coisa? Não! Eliminem a massa da vida de vocês, não precisa. Nesse caso aqui não precisou. O que era importante? A potência, aliás, a intensidade, né? A área irrigada ou a área que vai receber essa potência e o tempo. E também o rendimento, com certeza, claro, né? A eficiência disso, né? O rendimento, quanto rende aquilo ali, o quanto utiliza efetivamente. São todas palavras sinônimas para a gente usar aqui. Tá certo? Acho que agora sim terminou. Tem mais alguma? Não tem mais nada. É isso, acabou. Boa prova. Divirtam-se. Tchau.